Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar mais um vídeo aqui do nosso curso de Jurisprudência Tributária. Pessoal, nesse vídeo a gente vai analisar aqui uma decisão do Supremo, em recurso extraordinário, uma decisão que tratou sobre a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária. Nossa, professor, o que é isso? Vamos entender essa situação, em quando que normalmente ele é aplicado. Esse instituto da antecipação do pagamento do ICMS, então eu vou exigir que o ICMS seja pago antes do momento da ocorrência do fato gerador. E é uma antecipação do ICMS sem substituição, porque a própria empresa que vai praticar o fato gerador futuro, ela mesma que vai recolher o ICMS relativo a uma operação que ela mesma vai praticar. Então, por isso que não há aí nesse caso, nesse caso concreto tratado pelo Supremo, uma antecipação com substituição. O que é uma antecipação com substituição? É aquele caso clássico da substituição tributária do ICMS para frente, em que você exige da indústria, por exemplo, que recolha o ICMS de forma antecipada relativamente a fatos geradores futuros que não é ela que vai praticar. Então, ela está substituindo, ela está aí como responsável tributário quanto a um ICMS de fatos geradores que ela não vai praticar. Então, esse é um caso de antecipação do ICMS, estou exigindo o ICMS de forma antecipada, mas com substituição tributária. Inclusive, essa sistemática da substituição tributária, ela tem que ser regulada por meio de lei complementar, ela tem que ser tratada na Lei Candir. Mas a antecipação tributária, antecipação aí do recolhimento do ICMS sem substituição, o Supremo decidiu, não é um caso de ser regulado por meio de lei complementar. Porque como não há substituição, então não é um caso de substituição tributária. E a questão da responsabilidade tributária do ICMS, ela não precisa ser regulada por meio da lei complementar, ou a responsabilidade tributária, ou a questão aí da antecipação do pagamento. Porque essa antecipação do pagamento sem substituição não é nem caso de responsabilidade tributária. É a própria empresa que vai praticar o fato gerador no futuro que vai antecipar esse recolhimento. Então não é nem caso de responsabilidade tributária. É um caso de definição do aspecto temporal da hipótese de incidência do ICMS. E isso não precisa ser regulado por meio de lei complementar. Não está lá dentro dos assuntos que precisam ser regulados por meio de lei complementar. Então basta uma lei ordinária. Então aqui que entra a questão. Então tem que ser por meio de lei, uma lei estadual, lei em sentido estrito aqui, resultado aí de um processo legislativo que pode prever as hipóteses que a empresa vai ter que recolher o ICMS de forma antecipada. Vai recolher o ICMS aí antes da ocorrência do fato gerador. Então, pessoal, vamos aqui para o slide, vou mostrar aqui para vocês o que eu trouxe, Então, olha aí, o recurso extraordinário é esse, 598.677 do Rio Grande do Sul, repercussão geral, artigo 150, parágrafo 7º, se é um caso de essa antecipação, essa antecipação sem substituição, ela poder ser respaldada e legitimada pelo artigo 150, parágrafo 7º, a gente vai discutir isso. E a questão é antecipação tributária sem substituição, regulamentação por decreto. Então aqui o STF falou não pode um decreto prever uma hipótese de antecipação do prazo de recolhimento, antecipação aí do recolhimento do ICMS. Mesmo que seja uma antecipação sem substituição, não está envolvendo aí a questão da responsabilidade tributária, da substituição tributária, é algo que precisa estar previsto em lei. A lei não pode prever de forma genérica, autorizamos o executivo a prever hipóteses de antecipação aí do recolhimento do ICMS. Não.
Não pode ser dado um cheque em branco, essa delegação em branco aí para o executivo, por meio de decreto, fixar, né, prever essas hipóteses de antecipação. Não, tem que estar tudo previsto em lei. Não pode isso ser tratado por meio de decreto. É uma questão aqui de legalidade, mas também não precisa ser por meio de lei complementar. Isso não precisa estar regulado por meio de uma lei complementar de normas gerais. Isso pode ser regulado por meio de uma lei ordinária. Então o problema aqui é que o Estado do Rio Grande do Sul previu isso por meio de um decreto. O Supremo não está dizendo que é inconstitucional exigir o ICMS antes da ocorrência do fato gerador. Não, ele falou, é plenamente constitucional, é um mecanismo legítimo, mas tem que ser por meio de lei, não pode ser feito por meio de um decreto. Mas qual foi a justificativa, né? Qual foi a justificativa? Por que o Rio Grande do Sul entendeu que podia fazer isso por decreto? Porque ele entendia que ele estava mexendo com o prazo do pagamento. E prazo de pagamento, né, pode ser feito por meio de um ato infralegal. O Supremo já tem decisão sobre isso. Prazo de pagamento não é um tema submetido à reserva legal. Então eu posso lá dizer, por meio de um decreto, que o ICMS vai ter que ser recolhido até o dia 10 do mês subsequente, depois alterar por meio de um decreto, que é no dia 5. Então o Estado do Rio Grande do Sul falou, não, eu vou fazer isso por meio de um decreto. Porque a exigência do ICMS antes da ocorrência do fato gerador é eu estar trabalhando e mexendo com o prazo de pagamento. Um prazo de pagamento que pode ser posterior ao fato gerador. Agora eu vou prever aqui uma hipótese de recolhimento antecipado, um prazo de pagamento antes da data da ocorrência do fato gerador. Então, como se trata de prazo de pagamento, eu vou fazer por meio de um decreto. Esse é um tema que não é submetido à reserva legal. O Supremo aceitou essa tese? Não. O Supremo não aceitou essa tese. Falou, não, isso não é a hipótese de prazo de pagamento. Aqui, pessoal, a gente está aplicando o artigo 150, parágrafo 7º. O artigo 150, parágrafo 7º, na ótica do Supremo, não é só para legitimar a antecipação tributária com substituição. Então, olha aqui no slide. Eu coloquei para vocês... aqui, ó, o artigo 150, parágrafo 7º, a mens legislatórios, a intenção do legislador ao colocar o artigo 150, parágrafo 7º na Constituição foi exatamente legitimar a substituição tributária do ICMS para frente. Mas o texto é genérico, que acoberta outras situações. Olha aqui, o artigo 150, parágrafo 7º. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Aí você vai falar, pô, professor, responsável tem que ter responsabilidade tributária, tem que ter aí a substituição tributária. Mas o STF interpretou essa expressão responsável foi utilizada pelo legislador numa ideia lato sensu. Então aí trata que qualquer sujeito passivo é responsável pelo pagamento, tem um dever jurídico quanto ao pagamento aí do ICMS. Então, eu posso legitimar por meio do artigo 150, parágrafo 7º, a exigência do ICMS antes da ocorrência do fato gerador, mas que essa antecipação não seja com substituição tributária. Como que isso funciona, pessoal? Isso normalmente é exigido pelos estados, quando uma empresa, por exemplo, no estado de São Paulo, vai adquirir uma mercadoria no estado do Rio Grande do Sul. E eles não têm convênio, não tem um convênio interestadual de substituição tributária. Então para inibir um pouco essa situação de as empresas não adquirirem no mercado, no mercado interno do Estado, que ali tem a exigência da substituição tributária, vou exigir em outro Estado, não tem convênio, então aí essa aquisição interestadual vai vir sem a substituição tributária, então vou acabar pagando mais barato, a alíquota é mais barata, então é um baita vantagem de você adquirir mercadorias em outro Estado. E aí o que os Estados fizeram? Pô, vamos fazer o seguinte... dessa empresa que adquiriu lá essa mercadoria no estado do Rio Grande do Sul, quando entrar essa mercadoria aqui, a gente já exige que ela recolha o ICMS que ela vai ter que recolher quando for vender essa mercadoria.
né? Então ela comprou essa mercadoria para revender, aí ela comprou, entrou no estado de São Paulo, a gente já vai exigir que ela recolha o ICMS relativo à operação que ela vai realizar futuramente. Então o fato gerador não aconteceu ainda, né? A operação de venda dessa mercadoria, ela não aconteceu. O que aconteceu foi a aquisição dessa mercadoria, que futuramente vai ser revendida. Então, o que o Estado falou? Olha, você vai pegar esse valor aqui, aplicar uma margem e vai recolher já o ICMS como se você já estivesse vendendo essa mercadoria. Então, há uma antecipação do recolhimento do ICMS de um fato gerador de uma operação de circulação de mercadoria que não aconteceu ainda, mas não há substituição tributária nesse caso, porque é a mesma empresa que está adquirindo que vai recolher o ICMS relativo a um fato gerador que ela mesma vai praticar no futuro. Então é uma antecipação tributária sem substituição. Não há aqui substituição tributária, não há responsabilidade tributária. Ela vai recolher, antecipar o recolhimento do ICMS próprio dela. Né? Só que ela não praticou o fato gerador, ela não vendeu ainda a mercadoria. Então aqui o Supremo, ele entende que é possível sim exigir o ICMS antes da ocorrência do fato gerador, baseado no artigo 150, parágrafo 7º. E esse artigo 150, parágrafo 7º, não é só para legitimar a substituição tributária, não é porque tem a expressão responsável que precisa necessariamente esse artigo 150 legitimar somente as antecipações com substituição tributária. Esse responsável ele pode trazer uma ideia mais ampla, né, de responsabilidade lato sensu. Qualquer contribuinte é responsável pelo pagamento de um determinado imposto. A expressão responsável nem sempre ela é utilizada na sua acepção técnico-tributária, né, de responsável como uma espécie específica de sujeito passivo. Ok? Então, voltamos aqui para o slide. Então, na visão do Supremo, não trata-se aí de prazo de pagamento, que aí o Estado poderia fazer por decreto. Não. Ele simplesmente, quando ele exige o ICMS de forma antecipada, antes do fato gerador, ele está aplicando o 150, parágrafo 7º, que exige lei. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Né? E aqui, exige lei. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui, pessoal, não com prazo de pagamento, com o aspecto temporal da hipótese de incidência. E como eu estou trabalhando, eu estou tratando sobre um elemento essencial do tributo, que é um dos aspectos da hipótese de incidência, né? O aspecto temporal, o momento em que vai ocorrer a incidência tributária e com isso nascer a obrigação de recolhimento daquele imposto, tem que ser por lei, não pode ser por decreto. Aí a gente não está tratando sobre prazo de pagamento, mas está tratando sobre hipótese, sobre o aspecto material da hipótese de incidência. E esse tema necessariamente tem que ser tratado por meio de lei. Ok, pessoal? Então, é possível sim, o STF legitimou, entendeu como constitucional essa possibilidade de exigir o ICMS de forma antecipada sem substituição tributária. Né? O que legitima? Qual o fundamento constitucional? Artigo 150, parágrafo 7º. Então é plenamente constitucional. Só que não pode fazer isso por meio de decreto, tem que fazer por meio de lei. E essa lei não precisa ser uma lei complementar, porque não é substituição tributária, basta uma lei ordinária. Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo. Tchau, tchau.